Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Érica, eu sou nutricionista, especialista em nutrição funcional, nutrição estética, fitoterapia e medicina chinesa. Aqui nesse canal a gente vai falar sobre alimentação, dieta, qualidade de vida. Bom, o tema de hoje é artrite reumatoide. Quais alimentos estão implicados no controle dessa doença? Você tem artrite? Você conhece alguém que tem? Você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse tema? Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como deve ser a alimentação e quais suplementos usar. A artrite reumatoide é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, autoimune e de caráter inflamatório. O que acontece? Quando a gente fala de autoimunidade, a gente tem que pensar num descontrole do sistema imunológico, onde ele tem dificuldade para entender o que são as estruturas próprias do nosso corpo e o que é de fora. Porque numa situação normal, o sistema imunológico sabe muito bem o que é seu e o que não é, e te protege contra aquilo que é externo. Mas na autoimunidade e nesse descontrole, ele começa a atacar estruturas nossas do próprio corpo. Na artrite, a estrutura primariamente atacada é a membrana sinovial, que reveste as articulações ali na parte interna. Essa membrana é atacada e ela começa, num processo inflamatório, a liberar também outras substâncias inflamatórias, que vai contribuir para a dor, para o inchaço, para a destruição da cartilagem ali local e também para a destruição óssea, para esses sintomas comuns que a gente vê na artrite. E quais são eles? Uma rigidez matinal, a pessoa acorda com uma dificuldade de movimentar essas articulações, com dor articular, edema, fica vermelho, fica quente. O paciente ele pode sentir uma sensação de uma fadiga, uma fraqueza generalizada. Dependendo da fase da doença, ele pode haver perda de peso, pode haver febre. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que até mesmo muitos pacientes, eles acham que a artrite, essa doença, ela está limitada somente às articulações, e isso não é verdade. Eu quero chamar muita atenção para esse ponto, porque ela é uma doença de caráter inflamatório. E ela começa também a causar, quando não bem manejada, uma série de alterações em outras estruturas do corpo. E em especial, duas coisas que os artigos mostram muito é que esses pacientes eles têm uma chance maior de ter osteoporose, também até pela natureza das medicações que são consumidas e por outros mecanismos. E também esses mesmos autoanticorpos podem atacar também vasos sanguíneos, predispondo esses pacientes a uma chance muito aumentada de doenças cardiovasculares. Então, quando a gente olha pesquisas científicas, a gente vê que eles têm uma chance, em termos de mortalidade por doença cardiovascular, 50% aumentada. Nada disso é uma sentença, tudo pode ser muito bem manejado com um correto tratamento, com um estilo de vida adequado e com uma alimentação adequada. E falando num estilo de vida adequado, que envolve a minha parte de nutricionista, eu quero contar para vocês como é esse estilo de vida. Se a gente for pensar numa pirâmide, a base que sustenta ali a pirâmide, que deve estar presente diariamente, a gente tem que pensar em um sono adequado. Pacientes com doenças autoimunes precisam dormir de forma adequada entre 7 e 9 horas por dia, pelo menos. Então, de 7 a 9 horas por dia de um sono de boa qualidade, em que a pessoa se sinta mais restaurada, é muito importante. Até mesmo porque durante o sono modula processos inflamatórios, modula o sistema imunológico, e também é durante o sono que a gente coloca para fora do corpo muitas substâncias nocivas, num processo de detoxificação. Outra questão que tem que estar envolvida nesse estilo de vida diferente é a atividade física. E muitos pacientes, eles têm medo de fazer atividade física por causa da dor. Mas a atividade física é extremamente importante porque ela também melhora quadros inflamatórios, ela modula o sistema imunológico e contribui
para a manutenção do peso. É muito importante que pacientes com artrite, que já têm as questões articulares comprometidas, não fiquem acima do peso. Além do excesso de peso prejudicar de forma física essas articulações, o paciente que está em excesso de peso, com excesso de gordura corporal, tem um perfil inflamatório aumentado. Tudo que a gente não quer nessa artrite. E também a hidratação. A hidratação, se você me perguntar, Érica, quanto de água eu devo beber por dia? Uma das questões que eu vou te perguntar é, quanto você pesa? Você quer saber mais ou menos aí quanto você deve beber de água por dia? Conta mais ou menos 35 ml por quilo de peso. Se você fizer uma atividade física que você sue mais, coloque 40 ml até 45. Mas 35 ml por quilo de peso é uma base. Então, você pega 35 vezes o seu peso e vai dar ao valor em ml ali para você beber diariamente e tá hidratado. Isso é extremamente importante para todas as questões corporais. Água é vida. Bom, e o que comer? Primeiro, eu quero dizer que o que não fazer de um modo geral. Retire da sua alimentação alimentos ultraprocessados, alimentos de pacote, que seja com gordura trans, gorduras saturadas, todas essas comidas prontas, fáceis, rápidas, que são cheias de produtos que o nosso corpo desconhece. Isso causa um grande perfil inflamatório e uma grande debilidade imunológica também. Então, a premissa básica, porque o que a gente mais quer com essa alimentação adequada é que haja redução de formação de radicais livres e haja redução da inflamação. Então, a gente vai tirar o que não é comida de verdade, no sentido de que vamos dar prioridade para alimentos in natura, frutas, vegetais, grãos integrais, carnes magras, laticínios magros, a gente vai priorizar isso. E o quanto disso comer por dia? Ali ainda na base da pirâmide, ou seja, a gente vai falando do que a gente come mais por dia para o que a gente come menos. Na base da pirâmide, eu preciso todos os dias colocar pelo menos 5 porções de vegetais e frutas. Frutas 3 porções por dia, e aí a gente dá ênfase em frutas vermelhas e frutas que são ricas em vitamina C. É claro que a gente pode comer qualquer fruta, mas sempre lembrar de que os estudos falam que frutas vermelhas e frutas ricas em vitamina C, elas são importantes para a redução dos sintomas da artrite. E também nos vegetais, uma das coisas que os artigos chamam muita atenção é sobre vegetais crucíferos. Então, brócolis, repolho, couve de Bruxelas, todos esses fazem com que haja melhora dos sintomas da artrite quando consumidos de forma frequente. 5 porções por dia, 3 de frutas, 2 de vegetais pelo menos. Subindo, a gente vai colocar agora 3 porções por dia de bons carboidratos. E quando eu falo bons carboidratos, eu estou falando de cereais, de grãos integrais. Então, a gente pode pensar no arroz integral, na aveia e carboidratos que tenha baixo índice glicêmico. E uma coisa muito importante aqui é que pessoas com artrite reumatoide não devem consumir produtos com glúten, alimentos com glúten. Érica, por que isso? Porque o que a gente vê em termos de pesquisa é que ao retirar o glúten da alimentação dos pacientes com artrite, eles melhoram significativamente. E isso porque a artrite reumatoide, ele tem características imunológicas compartilhadas com a doença celíaca. Então, são pacientes que podem desenvolver, pacientes que têm artrite reumatoide, pode desenvolver a doença celíaca, e quem tem doença celíaca também pode desenvolver artrite reumatoide por mecanismos compartilhados. Então, esses pacientes devem retirar o glúten da dieta. E a gente sim vê melhora clínica no dia a dia desses pacientes que fazem essa retirada. Então, 3 porções por dia de bons carboidratos. Carboidratos que são os mais naturais possíveis.
Agora, subindo nessa pirâmide, eu vou colocar 2 porções por dia de boas gorduras. Então, a gente pode pensar em óleos prensados a frio, que o óleo prensado a frio, gente, é muito diferente de um óleo que está lá na prateleira do supermercado, aqueles de lata ou de garrafa transparente, que eles são refinados, eles perdem todo o perfil de compostos bioativos importantes e ali são adicionados substâncias para retirar o que foi colocado no refinamento e para filtrar, e ele acaba tendo um perfil muito inflamatório. E o que a gente não quer. Então, o que são gorduras boas? Um azeite de oliva prensado a frio, extra virgem, ou outros óleos prensados a frio e extra virgem também pode ser consumido. Mas o azeite, ele é extremamente benéfico porque ele consegue fazer uma melhora até do perfil de colesterol no sangue também nesses pacientes que podem ter algumas alterações em relação a isso, até mesmo porque existe um risco cardiovascular aumentado. Também 2 porções por dia, 1 a 2 porções de sementes. Então pode ser consumido chia, linhaça, gergelim, eles têm uma série de minerais e nutrientes importantes para que o seu corpo consiga funcionar adequadamente, tem antioxidantes. Agora, eu chamo a atenção para quando você for consumir essas sementes, que elas sejam trituradas na hora. Não triture essas sementes para deixar para consumir a semana inteira, porque elas têm a presença de grandes quantidades de óleos, né, no interior delas, e isso começa a oxidar. Então, com todos os dias que for consumir uma semente, tritura na hora e faz esse consumo, que é a forma adequada. Se você for consumir sem triturar, o nosso corpo não dá conta de extrair todas as substâncias importantes que tem ali. Por isso que é importante triturar. 2 porções por dia podem ser consumidas de lácteos magros, né? Então, um iogurte magro, um iogurte desnatado, um leite mais magro, também é indicado consumir. E colocar no preparo da alimentação diária ervas, especiarias. Então, colocar cúrcuma, gengibre, canela, ervas naturais, nada, gente, de temperos prontos. Tudo que for usar na alimentação tem que ser o mais natural possível, porque esses alimentos naturais estão cheios de fitoquímicos, substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, capazes de modular o sistema imunológico. Quando a gente pensa em carnes, o quanto comer por semana? 3 porções, 2 a 3 porções por dia, por semana, de peixes mais gordurosos, que são ricos em ômega 3, 2 porções por semana de carnes brancas e de leguminosas, que também é uma fonte vegetal de proteínas, 3 vezes por semana. E a carne vermelha, Érica? Por que você não falou ainda? Porque a carne vermelha, ela deveria ser sim reduzida e ser consumida aí mais ou menos só uma vez por semana e cortes magros, porque ela é fonte de gorduras saturadas. Então, não é indicado que se consuma muitas porções de carne durante a semana. Ovos, você pode consumir aí 2 porções por semana e também queijos magros. A questão, gente, é o equilíbrio alimentar, é trazer essa alimentação mais para o natural possível e com a maior quantidade de compostos bioativos. Se for possível, tente fazer o consumo de alimentos orgânicos, porque alimentos orgânicos, como eles não tiveram sobre eles a incidência do agrotóxico, ele consegue produzir para se defender sozinho uma série de compostos fitoquímicos que vão ajudar na nossa saúde. Então, eu sei que alimentos orgânicos é difícil para muita gente, até por uma questão de custo, mas se possível, tente introduzir na sua rotina. E o que suplementar? Suplementar vitamina D. É visto que os pacientes com artrite reumatoide, eles têm níveis menores de vitamina D e a vitamina D, ela modula o sistema imunológico, não pode ficar com níveis baixos de vitamina D, até por uma questão de modulação da doença, proteção imunológica, precisa ter seus níveis elevados, pelo menos 50 de vitamina D é interessante sim para esses pacientes e para todo mundo, na verdade, né? Já se
percebeu que 20, 30 não são níveis adequados de vitamina D. O que mais? Ômega 3, suplementar, além de ter o consumo por meio de peixes que têm maiores fontes de ômega 3, também é importante suplementar. O ômega 3, ele vai modular os processos inflamatórios, ajuda na redução desses processos inflamatórios, no controle da dor e na própria progressão da doença. E substâncias antioxidantes, minerais e compostos bioativos. Então, selênio, zinco, manganês, cobre deve ser suplementado, quercetina, resveratrol. As quantidades, pessoal, é muito individualizada e isso realmente precisa ser feito com um profissional que te acompanha, mas sim, elas devem ser suplementadas até para ajudar no manejo da doença. E só uma outra coisa que não foi falado, é preciso reduzir muito o consumo de sal. As pesquisas mostram que sal faz com que os nossos sistemas regulatórios autoimunes, eles fiquem silenciados e o paciente com doença autoimune já tem muito exacerbado isso, né? Então ele piora a artrite reumatoide e também outras doenças autoimunes, e não consumir açúcares adicionados de nenhuma forma. A gente vê na prática clínica que esses pacientes que seguem essa dieta nesse padrão, é claro que quantidades individualizadas e com a suplementação, com as doses adequadas para cada paciente, tem uma melhora substancial da qualidade de vida, dos sintomas, remissão, muitos entram em remissão, e do controle de todos os sintomas associados. Bom, a melhor parte de viver é viver bem. E é isso que eu espero, que essas dicas sejam implementadas e que vocês tenham entendido realmente como implementar no dia a dia essa alimentação. Um beijo e até a próxima!